Olá pessoal, tudo bem? Que bom rever e fazer um vídeo novamente, né? Confesso que estava com saudade de estar aqui expondo conteúdo, conversando com vocês. E vocês vão ver agora um conteúdo que foi ministrado, né, por nós no Paço Alfândega, no Shopping Paço Alfândega aqui no Recife Antigo, né, aqui em Pernambuco, no sábado, dia 13 de janeiro, onde nós ministramos um curso básico de Arduino lá. Foi um dia bastante legal, um sábado inteiro, onde tiveram 15 pessoas que se inscreveram para fazer o curso. Então foi um curso bastante prático, o pessoal gostou. Então vocês podem ver aí pelas imagens que o pessoal teve prática, teve exposição teórica, bastantes componentes, bastante módulos, sensores. Então foi um curso bastante legal, onde o pessoal gostou, e espero estar fazendo outro próximo. E eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar a exposição, a explanação, a contextualização com a plataforma Arduino, tá certo? Então espero que você goste. E faça uma chamada aqui que esse mês nós estaremos começando o curso básico de Arduino aqui no nosso canal, gratuito, tá? Então será uma série de aproximadamente 30 vídeos, tá? Que você irá acompanhar. Então aqui vai ser um breve resumo, tá? Do que vocês vão ver agora, que foi ministrado lá no Shopping Paço Alfândega. Está preparado? Então aguarda só um momento. Aí. Bem, no sábado passado nós falamos lá no curso sobre a contextualização da plataforma Arduino. Então, uma visão geral de tudo aquilo que envolve essa pequena plataforma que, apesar de ser pequena, é uma plataforma poderosa, Você pode fazer diversas coisas com ela. Então, o curso básico do Arduino, eu fui um instrutor lá, sou formado em engenharia eletrônica pela Universidade de Pernambuco, fiz manutenção automotiva, pelo Senai. Atualmente eu sou professor no curso técnico em mecatrônica, no ETEPAM, e eu fui o vencedor no concurso Casa Conectada, que aconteceu em 2015 na cidade de São Paulo. Então você pode verificar nesse link aí. E estou trabalhando desde 2014 com projetos em hardware, envolvendo Arduino e outras plataformas, tá? E também já fui palestrante em um Arduino Day, aqui no ano passado, no Arduino Day Caruaru. Então a primeira coisa, o que é Arduino? Então ele é um pequeno computador, uma plataforma de prototipagem eletrônica que lê entradas, executa seu processamento, e controla a saída. Então é possível criar coisas bem legais com o Arduino, robôs, drone, e o que mais você pensar e a sua criatividade for capaz de fazer. E como é que surgiu essa plaquinha? Então imagine, em 2005 na Itália, Massimo Banzi, ele, junto com a sua equipe, queria ensinar eletrônica e programação para os seus alunos de design. Então eram pessoas que não eram da área, esses alunos de design, mas que ele queria ensinar para os seus alunos como criar projetos interativos. Mas como criar em um contexto onde as placas eram muito caras, e o acesso a esse conhecimento era bastante difícil, bastante limitado. Então ele resolveu criar o Arduino, essa plaquinha que se tornou bastante popular e utilizada no mundo todo. E existem várias razões por que
o Arduino é tão fácil de ser utilizado? A primeira coisa é que ele foi criado, não é, exatamente para quem deseja executar projetos de forma simples, prática e barata, com baixo custo. Então, é muito fácil mexer com ele, não é? Também porque ele tem uma interface de hardware e software bastante simples e com diversos exemplos integrados. Você consegue, não é, através de uma grande comunidade na internet, desenvolve projetos como eu desenvolvo aqui no meu canal e colabora, pergunta, compartilha, ajuda. Então você tem uma grande comunidade que lhe ajuda. Então, de forma bem simples, como é que o Arduino ele funciona? Ele realiza tarefas baseadas em diversos tipos, não é? Diversos dados oriundos do meio externo, no ambiente. Então, tudo que está fora do Arduino é o meio externo para ele. Ele executa o seu processamento, não é? Do que foi processado, programado, não é? E habilita saídas, né? Habilita, desabilita, ele programa saídas, né? Então, após isso, ele pode fazer diversas coisas. Ele pode enviar resultados para a internet, né? Para a nuvem, ele pode acionar saídas, ele pode controlar processos, fazer diversas coisas com ele. Então, fazendo a pequena comparação, então imagina que você tem audição, visão, tato, paladar e olfato. São os nossos 5 sentidos. Então, a primeira coisa, o que é que a audição faz? Ela faz a captação e percepção de ondas sonoras, tá? Então, o que acontece? Os receptores estão aqui no nosso ouvido, não é? Numa região denominada cócclea, não é? São os receptores, e eles captam essas ondas sonoras. A visão, ela capta a luz, ela forma os objetos, não é? E os receptores sensoriais são chamados cones e bastonetes. O tato, não é? Tem as suas terminações nervosas e captam estímulos térmicos, mecânicos ou dolorosos, não é? O paladar tem a percepção de sabores entre alimentos. Os receptores estão distribuídos, não é, por toda a língua, epiglote e laringe. O olfato capta o odor das partículas químicas presentes no ar. Possui, não é, os quimiorreceptores. Então, nós temos aí os nossos 5 sentidos, não é? Ou seja, nossos ouvidos servem para ouvir, não é, o som, captar ondas sonoras. A visão para captar imagens. O tato serve para captar, não é, calor, não é, sensação térmica. O paladar para captar sabores, não é? E o olfato para captar o odor. Então, cada parte, não é, desse sentido, cada um dos sentidos recebe uma informação, não é? E cada informação dessa é informação diferente. E para onde essas informações vão? Elas vão para o nosso cérebro. E as informações são armazenadas de acordo com o seu tipo, não é? Então, no cérebro elas são processadas e elas servem para a tomada de decisão. Então, conforme nessa imagem aí, ó, por exemplo, você tem uma informação recebida, superfície quente, pegou na panela. Qual foi o sensor? Foi os nervos da mão, né? O sentido do tato. Essa informação da superfície quente foi ao cérebro. O que é que o cérebro disse? Retire a mão. E os músculos da mão imediatamente tira a mão da panela. Ou seja, ele é um atuador. Outra situação. Informação recebida. No jogo de futebol, o goleiro está fora do gol. O que é que vai acontecer? O sensor, nossos olhos, vai receber essa informação e vai enviar para o cérebro, para o nosso cérebro. E a resposta enviada do cérebro para os pés é: chute a bola. E aí o atuador, que são os músculos dos pés e das pernas, chuta a bola. Então, basicamente é isso que acontece também com o Arduino. Você tem
tem o cérebro do Arduino, que é o microcontrolador Atmega. Ele não é, o Arduino não é um microcontrolador, ele possui um microcontrolador, que é seu cérebro, O microcontrolador, no caso do Arduino Uno, o Atmega 328. Ele é o cérebro do Arduino. É nele que são processadas as informações. Então, você tem diversas entradas analógicas, as entradas digitais, tá? As entradas analógicas, elas vão receber sinais de sensores que recebem informação analógica, como sensor de luminosidade, de umidade, e as entradas digitais fazem a recepção de componentes que recebem informação digital, sinal digital, botão, sensores. E você também pode controlar diversos componentes, como motores, relés, LEDs. E tudo isso você programa pelo computador, através de um cabo USB, conecta lá, e você consegue fazer essa programação. E também você consegue, depois de programar o Arduino, deixar ele conectado na tomada, ele vai funcionar normalmente. Bem, assim como os nossos olhos recebem uma informação, que é a visão, uma imagem, Os nossos ouvidos recebem outro tipo de informação, que são os sons, as ondas sonoras. Então, no Arduino, nós temos dois tipos de informação. São o sinal digital e o sinal analógico. O sinal digital, ele possui uma quantidade limitada de estados. Então, imagina, fazendo uma comparação com uma escada de 3 degraus, uma escada de 10 degraus. Ou seja, você tem uma quantidade definida de degraus, tá? O sinal digital você consegue definir a quantidade de estados. Então, a escada de 3 graus, 3 estados. A escada de 10 graus, 10 estados. Então, um sinal, por exemplo, mais comum, sinal digital é um sinal binário, 2 estados, 0 e 1. O sinal analógico possui uma quantidade infinita de estados. Então, imagina que você tem a mesma escada, 3 degraus. Agora, imagina que você aumentasse a quantidade de degraus para 10. E depois você aumentasse essa quantidade de degraus para uma quantidade tão grande, mas tão grande, que os degraus fossem pequenos, e aí você teria uma rampa, uma quantidade infinita de degraus, tá? Então, em um sinal analógico nós temos infinitos estados. Então, em uma rampa aqui, quantos degraus nós temos? Infinitos, tá? Aqui você consegue definir. Aqui você não consegue definir a quantidade de degraus. Aqui você consegue, tá? Então, o sinal analógico, ele normalmente tem esse formato. Ele é um formato contínuo, porque você tem infinitos valores. Bem, falando das entradas. As entradas e saídas do Arduino são essas nomeadas de 0 a 13. São os pinos I/O, ou chamada de input ou output, que são nomeadas de 0 a 13 no Arduino Uno. Quando esses pinos atuam como entrada, eles podem receber sinais de botões, de sensor de presença, tá? E eles possuem apenas 2 estados, o estado em nível lógico alto e o estado em nível lógico baixo, high ou low. E atuando como saída, eles podem controlar componentes como relés, módulo relés, LEDs, tá? Então, as entrada e saídas digitais, que são esses pinos de 0 a 13, eles servem para absorver, para ler, fazer leitura e controle de componentes que trabalham com sinais digitais. As entradas analógicas servem, para receber sinal analógico de sensores, de diversos tipos de componentes que trabalham dessa forma. Diferentemente das entradas e saídas digitais, as entradas analógicas, os pinos de entradas analógicas nomeadas no Arduino Uno de A0 até A5, servem apenas para fazer leitura de sinais. Eles não controlam
nenhum outro componente, só fazem leitura. Eles só atuam como entrada. Então você pode ter sensor de temperatura, sensor de luminosidade, né? Então as entradas analógicas são indicadas ali. As saídas PWM, tá? São algumas saídas dos pinos de 0 a 13, né? Os pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Esses pinos, eles podem funcionar, tá? Numa modulação por largura de pulso. Ou seja, ele faz com que esses pinos permaneçam entre 0 e 1, 0 e 1, no nível lógico alto e baixo, em uma certa frequência, fazendo o LED brilhar mais, o LED brilhar menos, gerando sons, não é? Nos alto-falantes, controlando a velocidade de motores. Então, através disso, nós podemos controlar, né, esses componentes aí. Então, o Arduino ele tem diversas aplicações: automação residencial, robótica, agricultura, não é, através da irrigação automática, e internet das coisas, IoT, e diversos projetos. Depende da sua criatividade. Então, o que você quiser criar, não é, você pode criar dependendo da sua criatividade, né, com o Arduino. Então, como o Arduino ele faz tudo isso? Ele simplesmente obedece uma sequência de instruções lógica previamente gravada em sua memória. Então, quando nós escrevemos, não é, o programa, as instruções são armazenadas dentro deste chip, que no caso é o chip Atmega 328. Nós, seres humanos, somos os responsáveis por criar essas instruções e gravar no microcontrolador. Então, o que acontece? O processo de execução das instruções, de criação das instruções, é semelhante ao processo, não é, a uma receita de bolo. O microcontrolador que está presente na Arduino, ele obedece instruções que você programa, que eu programo. Então, essas instruções devem ser escritas, não é, baseadas em um algoritmo, um passo a passo lógico, não é? Então, por exemplo, um bolo. Você faz o pré-aquecimento do forno, depois você separa os ingredientes, não é, e mistura, depois você utiliza uma batedeira, você mistura bem novamente, você leva ao forno, né, e aí o bolo está pronto. Então, esse processo de fazer as coisas em um passo a passo, nós chamamos de algoritmo. Então, o microcontrolador presente na Arduino, ele segue um algoritmo, um passo a passo que você digitou, que você escreveu no código. Então, por exemplo, um robô controlado por Arduino, veja ele seguindo passo a passo. Primeiro passo, primeira instrução é seguir em frente por um segundo. Então o robô ele seguiu em frente por um segundo. Depois ele virou à esquerda, depois ele vai em frente por 2 segundos, depois ele vira à direita, não é? Aí ele vai em frente por 3 segundos e depois repete as instruções. Essas instruções, elas são escritas na ideia do Arduino, que nós vamos ver daqui a pouco. Agora, como é que eu vou instruir o Arduino? Qual a linguagem que ele fala? Ele me entende? Ele fala o português? Qual a língua que o Arduino fala? Então, o Arduino ele não fala português, não fala inglês, não fala espanhol. Ele fala na linguagem de máquina, tá? Então, nós precisamos saber como instruir o Arduino, porque ele não fala na nossa linguagem. Então, nós precisamos instruí-lo nessa linguagem de máquina, tá? Então, a linguagem de máquina é uma linguagem, na verdade, que funciona com ausência ou presença de corrente elétrica. Na ausência de corrente elétrica, nós dizemos 0. E na presença de corrente elétrica, nós dizemos 1. Então, por exemplo, uma sequência de 0, 0, 1, 0, 1 é uma mensagem que você está transmitindo para a Arduino. Essa linguagem é chamada de linguagem binária. Você deve estar se perguntando como é que eu faço para gerar esta sequência. Então vamos lá. Essa sequência nós precisamos da ajuda de mais um componente, que é o compilador. O compilador ele é responsável por fazer a tradução do que nós queremos
dizer que nós somos o emissor da mensagem, o Arduino é o receptor e o compilador é o tradutor. Então imagina aí, ó, você está em outro país, não é? Você quer levar uma mensagem para alguém, mas esse alguém não fala a sua língua, você não fala a língua dele, então você precisa de alguém para fazer o meio de campo, para interpretar, para levar a sua mensagem. Então esse alguém é o compilador. Então o compilador, ele é um software, que é um programa de computador capaz de traduzir aquilo que escrevemos para o Arduino na linguagem de máquina. E como é que você conversa com o compilador? O compilador, ele funciona em uma linguagem de programação. Então, para escrever no compilador, eu preciso conhecer a linguagem de programação que o compilador do Arduino utiliza. O compilador do Arduino, ele utiliza a linguagem C, C++. Existem diversos outros tipos, né? Diversos tipos de linguagem de programação. Como eu coloquei aqui, C, C++, PHP, HTML, Java, etc. E por aí vai, Python. Então, a placa Arduino, ela tem uma IDE Arduino, que é utilizada a linguagem C, C++. E nós devemos utilizar esse compilador, não é? Escrever a mensagem e aí depois ele faz o processo de compilação, que é traduzir o que nós digitamos para a Arduino. O compilador da Arduino é simples, ele tem uma interface onde nós escrevemos as instruções, verificamos se o que nós escrevemos está correto, porque a linguagem de programação precisa ser escrita da forma correta, tá bom? Assim como a língua portuguesa tem regras, a linguagem de programação também tem. Então, quando eu aperto verificar, o compilador verifica se a sintaxe do que nós escrevemos está correta. E depois que é verificado todo o código escrito, eu posso carregar todo o meu programa para Arduino, apenas clicando no botão carregar. Esperar um pouco de tempo e o Arduino já vai estar fazendo aquilo que você escreveu. Então, resumindo, né, a forma que o Arduino funciona: primeiro, você tem uma ideia. Depois que você tem a ideia, você faz um passo a passo de como essa ideia deve ser feita. Depois que você tem esse passo a passo, você precisa escrever as instruções no compilador na linguagem de programação C, C++. Então, isso é o que você deve fazer. Então, depois que você transfere essas instruções, o compilador verifica se você digitou tudo corretamente. Depois, ele traduz e transmite todas as instruções para Arduino na linguagem binária em formato de 0, 0, 1, 1, 0. Né? Isso aí é só um exemplo, tá? Só para mostrar que é uma linguagem binária. E depois o Arduino ele vai executar as instruções recebidas. Então, se você tem alguma dúvida, tá? Isso é o contexto geral da plataforma. O nosso curso foi basicamente prático, foi totalmente prático, né? Só teve essa explanação, a contextualização da plataforma. Então, se você gostou, se você tem alguma dúvida, você pode comentar, não é? E aí eu coloquei, agora é a sua vez de colocar a mão na massa. E se você tem dúvida, você pode comentar aqui, curtir nosso canal, compartilhar, tá? E espero que você se inscreva em nosso canal. Nós vamos fazer esse curso gratuito, tá? Sobre Arduino, curso básico de Arduino, de forma gratuita. Então, se você não é inscrito, inscreva-se, tá? E aguardo você, tá? Até o próximo vídeo. Valeu!